Vamos lá, meus queridos, vamos para a segunda aula da semana. Nesta aula agora a gente vai falar sobre o gráfico da função afim aplicado a algumas questões do dia a dia. Tá? Então, ela é exatamente igual à aula 2 da semana passada, só que agora ela vai ter uma situação problema e também vai ter um gráfico para você analisar, ok? Então, a primeira questão desta aula, que é a segunda questão, que a gente fez a primeira questão na aula 1. Então, diz assim: um vendedor recebe um salário fixo e mais uma parte variável, correspondente à comissão sobre o total de vendas no mês. O gráfico seguinte informa algumas possibilidades de salários em função das vendas. Então, aqui o gráfico está mostrando quando ele vende R$5.000, o salário dele é R$1.100. Quando ele vende R$8.000, o salário dele é R$1.220. Aí a letra A, ele pede para você encontrar a lei que representa este gráfico, né? E aí você percebe que o gráfico é uma reta, então você vai perceber que o gráfico é uma função afim. Outra coisa interessante é que você vai perceber que o valor de A vai ser positivo, obrigatoriamente vai ser positivo, porque o gráfico ela é crescente. Tá? A letra B, eu quero saber qual é a parte fixa do salário. Né? Toda vez que eu pergunto a parte fixa, vocês vão lembrar lá da primeira aula de função afim, que a função afim ela tem uma parte variável e uma parte fixa. A parte variável é o AX, é a parte que tem a variável x, e a parte fixa do salário, a parte fixa é o valor de P, que é a parte que não muda. E ele pergunta se o vendedor vender R$12.000, qual vai ser o salário dele no mês que ele vender R$12.000. Então, vamos resolver primeiro a letra A. Então, ele quer que você encontre a lei da função. Eu reproduzi o gráfico. E aí, após reproduzir o gráfico, o que é que vai acontecer? A gente vai achar a função, e aí quando nós encontramos a função, nós determinamos qualquer ponto da função. Tá? Então, a primeira coisa, quando você vê uma função afim, você determina a função, porque de acordo com a função, aí depois é só substituir o valor de x ou o valor de y para você encontrar as perguntas posteriores. Tá? Então, o gráfico aí fica bem claro que os dois pontos. Quais são os dois pontos, professor? Quando o x é 5.000, o valor de y é 1.100. E o segundo ponto é que quando o x é 8.000, o valor de y é 1.220. Ok? Então, tirou os dois pontos, agora é só fazer as mesmas contas que a gente fazia na semana passada. Então, a única coisa que vai diferenciar é que agora vai ter um gráfico para você analisar. Então, vamos usar a definição no primeiro ponto, que é a minha definição. Y é igual a x mais b. Então, trocando no primeiro ponto, onde tiver x eu vou colocar 5.000, onde tiver y eu vou colocar 1.100. Então, vai ficar 1.100 é igual a vezes 5.000 mais b. Então, 1.100 vai ser 5.000a mais b. Trocando os dois termos, 5.000a mais b é igual a 1.100. Então, agora a gente vai usar o segundo ponto. No segundo ponto, o que é que eu vou fazer? Onde tiver x eu vou colocar 8.000, onde tiver y eu vou colocar 1.220. Então vai ficar a definição y é igual a x mais b. Lembra que eu disse que você tem que aprender a definição. Né? Então, onde tiver y 1.220 é igual a vezes 8.000 mais b. Então vai ser 1.220 é igual a 8.000a mais b. Trocando os dois termos, 8.000a mais b é igual a 1.220. Então, agora com as duas equações, eu vou substituir no meu sistema. Então, 5.000a mais b é igual a 1.100. 8.000a mais b é igual a 1.220. Então, vou multiplicar de cima por menos 1. Multiplicando de cima por menos 1 vai ficar menos 5.000a menos b é igual a 1.100. A de baixo eu vou só repetir. 8.000a mais b é igual a 1.220. Então agora eu vou somar. Né? Menos 5.000a
mais 8.000A vai dar 3.000A, menos B mais B eles vão cancelar, e menos 1.100 mais 1.220 vai dar 120. Então A vai ser 120 sobre 3.000, e aí 120 sobre 3.000 vai dar 0,04. Tá? Então, de posse do valor de A, como é que eu acho o valor de B? Pego qualquer uma das equações e onde tiver A, coloca 0,04. Então, eu peguei a de cima, 5.000A mais B igual a 1.100. Então, vai ser 5.000 vezes A 0,04 mais B igual a 1.100. 5 vezes 0,04 vai dar 200, mais B igual a 1.100. B é 1.100 menos 200. B é igual a 900. Então, como ele pede para determinar a função é quem? Y é igual a x mais B. Y vai ser 0,04x mais B. Lembrando que essa é a função. Quando eu estiver falando de salário, eu estou falando de Y. Quando eu estiver falando de vendas, eu estou falando de X. E aí a letra B, ele pede a parte fixa do salário. E aí a parte fixa do salário é exatamente o valor de B. Então a parte fixa do salário é 900, ou seja, ele ganha 900 fixo. E aí o salário dele vai aumentando a partir dos valores das vendas, né? Quanto maior as vendas, maior o seu salário. Então, se o vendedor vender 12.000, qual será o salário? Então, o salário é Y, ele está perguntando Y. Então, 12.000 é o valor de quem? De X. Então, o que é que você vai fazer? Você vai pegar a função e onde tiver X, você vai trocar por 12.000. Então, a função é quem? Y é igual a 0,04x mais 900. Então, vai ser 0,04 vezes 12.000 mais 900. Então, Y vai ser 480. 480 é 0,04 vezes 12.000, vai dar 480 mais 900. Então, o salário dele vai ser 480 mais 900, 1.380. Então, o salário dele, se ele vender 12.000, nessa situação vai ser 1.380. E com isso nós finalizamos a questão 1. Vamos para a questão 2. A questão 2 diz assim: o gerente da loja de artigos para cães e gatos fez um levantamento das vendas ao longo dos últimos 5 anos e observou os valores, que os valores poderiam ser aproximados por uma reta. Então ele aproximou uma reta, então vamos fazer se uma reta é uma função afim. Então, com base nesses dados, ele pede na letra A para você determinar a lei de formação. Lei de formação é a função. Na letra B, se as vendas se manterem nos últimos 5 anos, qual será a projeção para o 7º ano? Então, quanto tempo passará para que as vendas sejam 11.000, 115.000, 115.000? Então, vamos lá. Lembrando que os valores aí estão em milhares de reais, ou seja, esse 60 não é 60, é 60.000. Esse 50 não é 50, é 50.000. E assim sucessivamente. Então, observe o seguinte: reproduzir o gráfico. Então, você vai tirar 2 pontos e aí os pontos estão bem claros. Os pontos aí é bem simples. Então, eu vou representar as vendas por V, e o tempo por T. Então, a função vai ser V de T é igual a, ou seja, as vendas em função do tempo é igual a AT mais B. Então, no lugar de X eu representei por T, no lugar de Y eu representei por V, mas é a mesma situação. Então, os dois gráficos aí estão bem definidos. Quando o tempo é 1, o valor das vendas é 20.000, eu vou representar por 20. E quando o tempo é 5, V de 5, o valor das vendas é 60. Lembrando que é 60 milhares, então é 60.000. Ok? Então, agora a gente vai usar a definição na primeira igualdade. Então, eu tenho V de 1 igual a 20. Então, a minha função é V de T igual a AT mais B. Então, minha função é V de 1. O que é V de 1? Onde tiver T, troca por 1. Então, V de 1 vai ser A vezes 1 mais B. Então, V de 1 vai ser quem?
Vou trocar. Quanto é o valor de V de 1? 20 é igual a A mais B. Trocando os dois termos, A mais B é igual a 20. E aí eu peguei a primeira igualdade, agora eu vou para a segunda. A segunda eu tenho quem? A definição é V de T é igual a T mais B. E aí eu tenho quem? V de 5. E aí o que é V de 5? Onde tiver T, coloca 5. Então vai ser V de 5 é igual a A vezes 5 mais B. Então quem é V de 5? 60. Então vai ser 60 vezes A vezes 5, 5A mais B. Troco os dois termos. 5A mais B igual a 60. Agora eu tenho duas igualdades. Eu posso montar o meu sistema. Quem é meu sistema? A mais B igual a 20. 5A mais B igual a 60. Multiplicar o de cima por menos 1. Então vai ficar menos A menos B igual a menos 20. E embaixo vai ficar 5A mais B igual a 60. Então vai ser menos A mais 5A vai dar 4A. Menos B mais B ele cancela, né? Fica 0. Então o B some do meu sistema. E menos 20 mais 60, sinal diferente, subtração do maior. Então menos 20 mais 60 vai dar 40. Então A vai ser 40 sobre 4. A vai ser 10. Então encontrei o valor de A. Agora eu vou encontrar o valor de B. Para encontrar o valor de B, basta pegar qualquer uma das equações. Vou pegar de cima A mais B igual a 20, que é a mais simples. Então A é quem? 10. Então vai ser 10 mais B igual a 20. B é igual a 20 menos 10. B é igual a 10. Então minha função vai ser quem? Minha função é V de T é igual a T mais B. Então no lugar de A coloca 10. No lugar de B coloca 10. Então V de T é igual a 10T mais 10. Bom, agora que eu tenho a função, eu posso encontrar qualquer valor. Então a letra B ele pergunta o seguinte: se as vendas da loja se mantiverem na mesma evolução, qual será a projeção para o sétimo ano? Então, o sétimo ano basta fazer o quê? Eu tenho o V, que é valor de vendas, e o T, que é o tempo. Então, como ele quer o valor das vendas, então ele quer o V. Se ele deu o V, se ele quer o V, é porque ele te deu o T. Quem é o T? 7. 7 anos. Então, basta pegar a função V de T é igual a 10T mais 10. E onde tiver T, coloca 7. Então, vai ser V de 7 é igual a 10 vezes 7 mais 10. Então, V de T é igual a 10 vezes 7, 70, mais 10 vai dar 80. Então, a projeção para o sétimo ano é que as vendas sejam 80. 80 milhares. Então, se é 80 milhares, representa que é 80 mil, ok? Então, as vendas vai ser 80 mil. Na letra C, ele pergunta qual é o tempo, quanto tempo passará para que o valor das vendas seja 115 mil. Cuidado, viu? Cuidado que essa questão ela tem uma pegadinha. Por quê? Porque no gráfico a gente está representando em milhares. E aqui eu dei o valor exato. Então o que é que você tem que fazer? Na hora que você substituir na questão, você não pode substituir o V, lembrando que agora ele quer o T, então ele te deu o V. Então você não pode substituir o V por 115 mil. Você vai ter que trocar 115 mil por o valor em milhares. Então o valor dele em milhares, 115 mil, representa 115 milhares. Então, no lugar de V de T, você não vai colocar 115 mil, você vai colocar 115 milhares. Então, vai ser V de T igual a 10T mais 10. Então, quem é V de T? 115, só 115, porque 115 mil representa 115 milhares. Cuidado que isso é uma pegadinha. Igual a 10T mais 10. Trocando os dois termos, 10T mais 10 é igual a 115. 10T é igual a 115 menos 10. 10T é igual a 105. Então, T é igual a 105. O 10 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, T é igual a 105 sobre 10. Então, 105 sobre 10 vai dar 10,5. Então, o tempo é 10,5 anos ou 10 anos e 6 meses. Então, com isso, nós finalizamos a aula 2.
Já já nós voltamos com uma questão extra. Essa semana nós temos uma questão extra, ok?